Alô, meus amigos, meus irmãos, recebo o nosso carinhoso abraço nesse momento especial de mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje, com o livro Momentos de Saúde, o capítulo 19, Compreensão. Está conosco também aqui a Guadalupe e o Daniel, para podermos trabalhar esse tema, que é um tema muito psicológico, né? A questão da compreensão, da reflexão, ela é fundamental para o processo psicológico de autoconsciência e de toda a forma de trabalhar a dinâmica interna. Então, esse capítulo, compreensão, é de um valor assim, inesgotável, e as coisas que Joana, né, os elementos que Joana nos traz no capítulo são muito preciosos. Então, já queria falar o quanto esse capítulo ele é especial, né? Não sei como é que a Guadalupe e o Daniel sentiram, né, o estudo, a leitura do capítulo, se eles também concordam comigo. Começar a falar um pouquinho geral sobre essa proposta do capítulo de Joana, que é o título Compreensão. Bem, eu vou começar trazendo bem dentro disso que o Gelson estava falando, o quanto é amplo e o quanto a gente pode ver por vários ângulos, mas gostaria de começar trazendo por essa questão mais macro, né? De que para que a gente consiga trazer esse entendimento do mundo e um novo olhar e um novo, fazer realmente um novo mundo, é preciso que a gente comece por essa compreensão, por essa compreensão de nós mesmos, por essa escuta ativa do outro, e assim por diante. E vejam que esse livro é de 1991, poderia ser até mais antigo, mas a gente ainda tem esse grande problema de entendimento. Às vezes, uma palavra mal colocada, às vezes, um simples gesto já traz grandes problemas do ponto de vista macro e também individual. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer, porque realmente, né, é um assunto amplo, muito amplo, é esse fato de que a gente olha muito para o mundo e vê que o mundo tem muitas questões erradas e como poderia ser melhor, mas isso tem que começar conosco. Essa compreensão tem que começar nesse autoconhecimento, nesse entendimento do que é um mundo de relação, é uma relação que passa pelo mundo, mas por nós, para que daí realmente esse olhar para o macro consiga ser um olhar mais saudável, mais cooperativo e mais fraterno. Ela vai trazer em outros momentos, né, em algumas outras obras, falando da compreensão que Jesus tinha conosco. Ela traz alguns pontos disso, e ela vai dizer que essa compreensão que Jesus tinha dos nossos sofrimentos, das expressões da nossa sombra interior, dos nossos adoecimentos, dos nossos conflitos nas nossas relações sociais, Jesus conseguia compreender a partir desse lugar de amor, justamente porque ele percorreu o caminho. Ele sabe o quão difícil era lidar com tantas forças internas, e isso gerava essa extrema capacidade dele de entender essa luta interna. Eu acho que isso conecta bem com o que a Guadalupe trouxe, né, porque a compreensão ela começa a partir, não só em termos relacionais, mas de nós para com os nossos conteúdos do inconsciente. É claro que não só através de explicações intelectuais, né, no sentido de entender os fenômenos que nos aturdem, mas também de nos compreendermos na condição de espíritos ainda em desenvolvimento. Né? Então, parece que há uma necessidade dessa relação interna, dessa construção com esses conteúdos internos, para que isso também seja destilado nas relações sociais a partir de um movimento emocional interior, que passa por uma compreensão do outro a partir do momento que eu também me compreendo nessa inferioridade.
é interessante que a palavra compreensão, né, tem justamente essas duas conotações que é Guadalupe e tu está trazendo, né, a compreensão como um processo de cognição e de elaboração da realidade, né? Eu compreendo o que se passa, eu consigo, então, perceber, assimilar e elaborar um processo, daí eu compreendo aquele processo, e a compreensão como esse aspecto afetivo, né? Ser compreensivo com o outro, essa ideia que Jesus compreendia o nosso drama, nossas dores, como uma aceitação, como uma forma de reconhecimento e acolhimento, né, do outro. Então, esses dois níveis de compreensão tá presente aqui no capítulo dela. Eu acho bem importante a gente salientar isso, e é interessante perceber que esse é um tema, na verdade, muito universal e fundamental, que está presente em várias literaturas, inclusive na literatura grega, né? Seja no mito de Édipo, que tem toda uma questão de busca de verdade, de compreensão do que se passa com Tebas, que está em desgraça, né, com os deuses, como também na tragédia de Édipo e no mito de Narciso também, né? Porque, de uma certa maneira, o mito de Narciso também traz essa ideia geral do desafio da consciência, para não ficar paralisado na sua imagem, petrificado em si mesmo, fechado, né? Seja no narcisismo emocional, seja no narcisismo enquanto uma imagem paralisada que eu tenho a partir de uma identificação da vida, né? E aí, o quanto essa compreensão para a Joana, ela se relaciona com a ideia de refletir também, né? O reflexo, né? Quando Édipo se fura os olhos, ele começa a se olhar para dentro. Quando Narciso olha a imagem dele refletida no lago e fica aprisionado na sua própria imagem. Então, essa questão do espelhamento, do reflexo, é interessante, né? E aí, se a gente for pegar, só para a gente poder entender um pouquinho mais do mito, né? Narciso vem de narcótico, o nome, né? O seu nome narcótico, de torpor, de narqué. Narqué quer dizer torpor. Então, e a flor de Narciso, se dizia na Grécia que seria bela e inútil. Ela murcha facilmente depois, tem uma vida curta, ela é estéril e tem um perfume soporífico, né? E é venenosa. Então, esse torpor da vida, de uma vida inconsciente, sem consciência, sem compreensão, tanto do ponto de vista do entendimento como das reações emocionais na vida da gente, né? Então, o quanto esse processo da reflexão está presente na obra de Joana de Ângeles. Em vários momentos, ela diz, para a gente não ser reativos, mas reflexíveis. Então, na base da compreensão, seja ela do ponto de vista afetivo, emocional, ou seja ela do ponto de vista de um entendimento mental da realidade, existe esse mecanismo da reflexão como fundamental na nossa vida, né? E o Jung entendia a reflexão como um curvar-se para trás, né? Então, é como se a gente pudesse conter em nós mesmos a realidade, o impulso, né? Quando a gente consegue ser vaso daquela realidade, a gente consegue conter, então, e parar o movimento da libido, né? O impulso, ele que a natureza, ela é contida por nós, e a gente pode assimilar ela, elaborar ela, compreender, né? Então, a reflexão, ela é a base da cultura, de todo o processo de desenvolvimento psicológico e espiritual do ser humano, né? Porque na reflexão a gente para o curso natural do impulso e elabora, transforma. E isso vai gerar, então, depois, essa etapa que é a compreensão do outro, a compreensão da vida, a compreensão da realidade, a compreensão do que se passa dentro de nós. Então, isso exige realmente
relação. Relação e reflexão ao mesmo tempo. Então, a compreensão, para mim, é uma combinação dessas duas coisas. De um lado, o relacionamento e, de outro lado, a reflexão. E eu acho que é isso que ela começa a trazer aqui no início do capítulo. Como é que você vê esse momento aí, quando ela diz que a compreensão é a faculdade que melhor contribui para o êxito dos relacionamentos humanos. Né? Então, como é importante, como ela é a base da relação humana, né? Dentro desse teu panorama, né, Gelson, que tu trouxe, né, que é tão profundo, eu entendo também a compreensão como um estado de consciência no qual o indivíduo já consegue, em algum nível, pairar acima dos mecanismos de defesa que ela coloca no ser consciente. Ela coloca lá os mecanismos de evasão do ego, né? Para que haja essa compreensão, eu preciso estar consciente tanto da minha realidade interna em algum nível, e também para que eu, né, não fique identificado ou em estado de projeção, e nessa capacidade de refletir e absorver esses reflexos todos, eu possa, no nível tanto, né, nesse nível mais cognitivo, quanto emocional, e lentamente me libertando dos processos reativos que a inconsciência gera em nós, né? Porque, como nós temos várias personalidades que ficam a todo tempo nos visitando, e quanto mais inconscientes, mais elas têm a sua autonomia, né, a respeito da realidade, elas vão gerar profundos problemas para nós nas nossas relações sociais. Quantas vezes, né, muitas vezes essas personalidades não trazem extremos problemas, né, não só nos nossos estados emocionais, mas quando nós vamos interagir em termos afetivos com as pessoas. E eu acho que quando a gente consegue falar de compreensão, nós já conseguimos, de alguma forma, arrefecer essas energias, pelo menos em parte. Né? E sair de nós mesmos, né, Daniel? Exato. Porque o Narciso está apaixonado sobre a sua própria imagem, está preso nele mesmo, né? Para compreender, tu tem que sair das suas defesas, sair de ti mesmo, né? Te abrir, né, para o outro, para a vida, e realmente conseguir já enxergar para além desse jogo do ego, né, que a gente faz, que estou falando que são os mecanismos de defesa, né? Esse aspecto que eu gostaria, assim, de trazer para a gente conversar um pouco, porque nós estamos falando da compreensão como estado de arte, aquilo que a gente busca e que deve buscar, e a questão da consciência reflexiva, mas eu fico me questionando, né, questionando com vocês, essas armadilhas do ego e como é que a gente compreende o que é compreensão. E, por vezes, a gente acaba se colocando em um lugar que afasta da relação, ou nossa conosco mesmo, ou com o nosso próximo, em um jogo figurativo de compreensão, às vezes permeado por críticas, por julgamentos. Então, realmente assim, abrir a mente com humildade e com entendimento do que ela está falando, que é isso que vocês estão trazendo, que ela traz no livro, eu acho que é muito importante, porque senão a gente pode começar, por exemplo, eu te compreendo, então quem sabe tu, né, ou eu compreendo aquela pessoa, olha como ela, e então são frases assim que a gente acaba dizendo, que ao meu parecer, dentro do que eu entendo que a mentora está trazendo, se afasta de uma real compreensão, porque vai para aquele polo do julgamento, da determinação, e não daquela escuta desinteressada, aberta, realmente querendo só estar ali, né? E compreendendo a si e ao próximo. E eu vou, já que eu trouxe isso, eu vou trazer um pedacinho de um... Eu achei muito a Joana, de uma frase que ela trouxe, né? A Joana, ela traz algumas questões para refletir que antes não tinham me passado, então, é do Episódios Diários, e ela está falando, na verdade, sobre crítica, é o 28, né? Mas ela vai falando que a palavra gentil
de ajuda, de esclarecimento, produz melhor efeito do que a acusação. E ela diz assim, a tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. Né? Então, se eu compreendo, eu vou ter a força da retidão que vai se expressar pela conduta, mais do que por meio das palavras. E aí a frase que eu vou finalizar, que ela diz assim, evita a crítica, forma sutil de vingança e não raro de despeito sórdido. Então, às vezes, através dessas questões de disciplina e de querer dar diretriz e achar que a gente compreende a situação, a gente acaba criticando. Né? Então, acho que isso também é para a gente pensar dentro do que é realmente a compreensão e como é que a gente se movimenta nela. Achei interessantíssima a crítica como uma forma sutil de vingança. Né? Eu acredito que nesse contexto que tu traz, né, que citando a Joana, ainda o julgamento ainda é reflexo dessa inconsciência, né? Ainda não se chegou nesse lugar da compreensão, porque a compreensão ela vai abordar também aspectos não só emocionais, mas de análise da vida como um todo, como o Gelson trouxe, né? E à medida que eu estou em julgamento, eu ainda estou inconsciente, ainda tem uma sombra ali sendo projetada, né? Isso está me afetando, eu ainda estou reativo, né? O julgamento é uma projeção, né? Uma identificação com valores da sombra interior e do outro que ainda me toma. À medida que eu compreendo, né, ela assume isso, né? Ela fala isso, só o ser consciente é livre, né? Então, eu posso, a partir desse lugar de um estado de consciência da minha inferioridade, começar a compreender, não nesse discurso sem presença emocional, que eu acho que tu fala, né? É um discurso que, ao mesmo tempo, não anui, como ela fala, né? No sentido de, eu te compreendo, eu sei da tua dor, e fica numa fala vitimada, mas, ao mesmo tempo, não se afasta, não maldiz aquele que ainda também se debate naquela ferida, porque também já atravessou. Então, essa compreensão, pelo menos ao meu ver, passa muito por uma consciência ampliada. Uma consciência que cada vez se relaciona cada vez mais consigo mesmo, e essa compreensão para o social é quase um efeito natural desse processo, porque eu já não mais me relaciono a partir de imagens inconscientes, mas a partir da personalidade total. Né? Pelo menos é como eu compreendo o processo. Tanto é, né, Daniel, que o próprio narcisismo, falando em Narciso, né, uma das questões básicas do narcisismo é a falta de empatia, né? Ele não consegue compreender o sentimento alheio, né? Fica preso dessa pessoa, então ele julga, ele critica, ele tem interesse, é interesseiro. Então é essa coisa que a Guadalupe fala, né? As pessoas se escondem numa atitude que parece compreensiva, mas na verdade elas estão jogando em favor desse ego narcisista, interessado nele mesmo ou preso na sua própria imagem, né? E aí, como tu falaste, nesse jogo de defesas que ainda movem a nossa vida. Por isso que realmente compreender não é algo muito fácil, né? Chegar a isso não é uma conquista, é um trabalho a ser feito. Mas eu gostaria de reforçar aqui, então, algumas coisas importantes que Joana coloca do que gera a compreensão, né? Então, primeiro, ela diz que a compreensão é a melhor faculdade para poder gerar um bom relacionamento humano. Que a compreensão abre um leque para a fraternidade, né? Que a compreensão é uma forma de movimentar a lei de sociedade e estabelecer, então, esse convívio, né? O instinto gregário, né? E a compreensão, né, é uma forma de reconhecimento da nossa limitação e compreender, então, o ser humano no sentido de um processo de comunhão com o outro, né? Então, tudo isso está ligado no processo de compreensão. O quanto ele é fundamental para que haja verdadeiro relacionamento, como a Guadalupe colocava ali no início do nossa discussão, do nosso debate aqui, né?
E como a gente acha, tem a tendência, se não faz esse trabalho de autoconhecimento, de achar que é compreendido quando o outro pensa igual e corrobora as nossas ideias, né? Então, isso também é um outro lugar que a gente tem que ter muito cuidado para olhar, porque daí, como o Daniel trouxe, não está ainda nessa consciência mais reflexiva, mais integrada, em projeções, em mecanismos de defesa. Como existe a mágoa, o melindre e questões assim, quando a pessoa não fala aquilo que nós queremos ouvir. Então, realmente existe um lugar a se alcançar, mas olhando para essas situações que a gente se depara no dia a dia, que entendo que a gente vai conseguir se aproximar disso que a Joana nos traz, realmente dessa consciência ampliada, menos projetiva, menos menos inconsciente, né, mais consciente da dinâmica da psique, porque a tendência é que a gente se sinta compreendido pelo igual, né, e não necessariamente é uma compreensão verdadeira. E aí, né, Guadalupe? Então, a gente pode dizer, afirmar de maneira muito clara, assim, com as colocações da benfeitora, que se não tiver compreensão, não existe relação. Sim. Porque, de uma certa maneira, se tu não compreende, tu põe o teu eu na frente, né? Como tu está dizendo, né, Guadalupe? Então, tu está se relacionando com o teu capricho. Se o outro concorda contigo, está tudo bem. Se tu enxerga o outro a partir de ti mesmo, está tudo bem. Quer dizer, tu está preso nesse reflexo narcisista, preso na tua imagem, né? Então, tu está sempre colocando o eu, o teu, na frente do outro. Então, tu não enxerga o outro. Tu enxerga os teus interesses, os teus jogos emocionais, ou aquilo que tu tem medo. Então, é uma relação fechada de inconsciência contigo mesmo. E isso, então, não é compreensão e, consequentemente, não é relação. Para haver relação, né, tem que haver uma compreensão real de mim e do outro, né? O Jung vai dizer isso. Os relacionamentos humanos, eles são relações de exigências, de projeções, onde um constrange o outro com sua necessidade e projeta as suas questões, fazendo com que as relações percam a sua liberdade e o reconhecimento do outro. E ele falou que a verdadeira relação é garantida pela objetividade. Só a objetividade garante a verdadeira relação, diz o Jung. E essa objetividade que o Jung está colocando é justamente esse processo de compreensão que Joana de Anjos está trazendo aqui no capítulo, né? Então, se eu não compreendo a minha natureza e não compreendo a natureza do outro, não há encontro, né? O Spinoza é um filósofo que vai falar muito sobre isso, o mau encontro e o bom encontro. Para ele, tudo é encontro no universo. E ele vai dizer que, realmente, o encontro só se dá se tiver conhecimento, na visão de Spinoza, que também é essa visão de compreensão. Se eu não conheço a natureza do outro, eu vou machucar o outro, eu vou passar por cima do outro, eu não vou entender a sua necessidade, eu vou empurrar a minha necessidade para o outro. Se eu não conheço a minha natureza, como é que eu vou comunicar a minha natureza para o outro? Como é que eu vou me revelar para o outro? Como é que o outro vai me compreender também? Então, na verdade, esse processo de relacionamento envolve conhecer a mim, conhecer o outro, para que nessa atitude compreensiva, aberta a realmente enxergar o outro, de aceitar o outro, de me aceitar, haja um momento de troca, de crescimento, de trabalho, de amizade, de aprendizado, que envolve as relações humanas, né? Então, e ela vai falar depois disso exatamente aqui no capítulo, né, da importância de confiar e se revelar para o outro, e quanto para isso tem que haver uma atitude de abertura, né, em relação à pessoa que está ali se colocando para nós. E como
esse estado, né, Gelson, tanto tu trouxe e a Guadalupe trouxe, ele vai pavimentar um caminho emocional para a realização das virtudes do Evangelho do Perdão, né, das máximas de Jesus de dar outra face. Essa compreensão ela vai facilitar essa vivência emocional. Né? Eu só consigo perdoar de verdade, né, no nível de diluir aquele fogo emocional das relações que me acometem, também que eu acometo o outro, no sentido também de se colocar, de pedir desculpa, de me direcionar para um lugar também que os meus conflitos também vão gerar problemas, a partir desse lugar da compreensão, né? Então ela fica ali quase como uma necessidade, não só para a relação acontecer, mas que o próprio Cristo também se manifeste a partir desse lugar, né? Porque ali nas relações, ao mesmo tempo que elas vão mobilizar as nossas sombras, né? À medida que eu atuo na vida a partir desse lugar da compreensão, num estado de consciência mais integrada comigo mesmo, também vai ser facilitado o exercício das relações com as virtudes propostas por Jesus. Né? É a base da caridade, né? Eu acho que isso é importante também, né? Essa compreensão é a base de todo o processo de caridade. Né? É a base da busca verdadeira do que significa realmente o amor. Né? E da compaixão, por conseguinte, né? Dessa relação com empatia, com compaixão, com, como a gente já falou aqui, entender, reconhecer seus sentimentos e suas necessidades para então conseguir realmente entender dos outros, mas com essa questão da compaixão, né, de realmente ter uma escuta ali desprendida e ligada à compaixão e ao exemplo de Jesus, né, que acho que é tão interessante porque a gente até hoje não consegue abarcar o tamanho de tudo que ele nos trouxe, mas em nenhum momento a gente vê ele agindo minimamente fora da lei, do amor, da compaixão, da caridade, da escuta, da compreensão. Então, realmente, é um lugar de muito, muito fértil para que a gente vá se reconhecendo nessas dificuldades que a gente tem de entender o que é a real compreensão. É interessante, né, Guadalupe, que quando eu era criança, eu corria, nós íamos para fora, e a gente pegava urtiga e corria um atrás do outro. Né? Era uma brincadeira nossa de guri, de jogar, de tocar urtiga nas costas do outro para arder as costas. Né? Uma brincadeira muito bonita, de irmão que se ama, né? Aquela coisa. Né? Então, de uma certa maneira, e a urtiga, então, ela é uma planta que gera essa reação no nosso organismo, porque há um choque, né, entre a substância que ela libera e a nossa natureza humana, que não lida bem com essa substância e causa essa irritação. Mas, ao mesmo tempo, a raiz da urtiga ela é um excelente remédio. Então, a compreensão, acho que ela faz isso, ela ajuda a gente a reconhecer o limite meu e do outro, e estabelecer em que nível pode se dar a relação. Se eu encostar na urtiga, eu vou ficar queimado por ela. Então, eu tenho um limite, a natureza dela, ela age sobre mim de uma maneira desfavorável. Mas se eu contatar com a raiz, eu posso me curar com a mesma planta. Então, a mesma planta que me queima, ela pode me salvar. Então, se a gente puder reconhecer que a gente tem limite, e outro tem limite, assim como tem potencial, a compreensão justamente possibilita a aceitação das limitações e também e os recursos que cada um tem para que esse encontro se dê de maneira efetiva e positiva para mim. Então, eu vou ver o que o outro pode me ajudar, aquilo que ele não pode me ajudar, o que está no limite dele, eu tenho que aceitar, o que está no meu limite, que eu não posso
impor para o outro ou dar conta, então, e aquilo que eu posso oferecer. Então, eu acho que, de uma certa maneira, a compreensão joga em favor dessa harmonia, desse verdadeiro encontro, do desvelar de almas, né, onde a minha dor, a minha limitação seja reconhecida, onde também posso, também a partir da minha fragilidade e da minha vulnerabilidade, descobrir novas potencialidades da minha alma, né? E a compreensão favorece tudo isso nesse movimento amoroso, né, de troca, de entrega, que ela possibilita enquanto relações humanas. E a Joana deixa isso muito claro, que logo no segundo parágrafo, né, retornando um pouquinho, mas não é compreender de qualquer jeito e aceitar qualquer coisa, né? Ela diz ali, sem anuir a todas as propostas ou sem rejeição, e então ela vai trazendo essa questão de uma consciência amadurecida no entendimento, que é o que tu estás trazendo, né, Gelson? Não é assim, tudo bem, eu te entendo. Não, existe algo muito profundo e que requer um trabalho muito maior em relação à nossa inconsciência de nós mesmos e das relações como um todo. E é interessante, né, o Guadalupe, porque à medida que a gente faz esse exercício, a gente começa a se relacionar a partir de um lugar emocional mais real, né, mais consistente. E isso vai, como o Gelson falou, né, isso vai gerar uma conexão com a vida totalmente diferente, não só com as pessoas, mas com a vida como um todo, né? Para realmente estabelecer essas relações. Ela fala, nós temos um impulso natural de nos conectar, né? Todo mundo quer se relacionar, né? Todos nós queremos nos relacionar em vários níveis, né, da nossa vida, e à medida que esse amor avança, esse tipo de relação vai mudando. E ela fala que a compreensão possibilita eu me conectar com a vida a partir dos meus reais sentimentos, como o Gelson falou, sejam eles nas minhas limitações, onde eu reconheço que eu também tenho espaço para eles, mas seja também a partir dessa potencialidade, não no sentido narcísico, também como, né, foi dito, mas como algo onde há espaço para essas duas realidades, e a partir desse lugar eu me conecto com o outro, né, possibilitando uma troca profunda a partir dessa realidade. Isso gera uma genuinidade, né, construindo uma relação real, no qual até mesmo me dá a oportunidade até de desenvolver a minha capacidade, eu posso até escorregar, falhar, ter as minhas dores, os meus sofrimentos, e aquilo vai ser não como um pacto de sombra ali, né? Eu te entendo, passa a mão por cima, aceite, uma complacência perigosa. Exato, né? Mas um caminhar no qual a compreensão do outro me ajuda e me reforça também no sentido de eu me compreender, acolher e tentar, de alguma forma, superar aquele desafio existencial que apresenta, né? Fica mais leve, né? Fica algo que possibilita uma capacidade de maior integração quando a gente tem esse acolhimento. E é interessante porque, ao mesmo tempo, isso também tira aquele aspecto de viver uma vida ingênua em relação ao outro, né? Porque é como mais ou menos aquela chapeuzinho vermelho que bate, né? Não, é o lobo, ele não vai me engolir, né? Ela vê, ela sabe, tem tudo, tem o nariz, tem o pelo, a boca é grande, tudo é grande, né? Mas quando a gente não tem essa compreensão, a gente faz uma entrega também das nossas emoções de maneira errada, né? Às vezes para quem não está pronto para receber aquilo, fica uma coisa meio imprudente. Então a compreensão, ela dá o tom certo. Ela, ao mesmo tempo que eu não excluo o outro que não está pronto para receber determinadas emoções minhas, eu me conecto com esses indivíduos dentro das limitações e consigo respeitar também essa realidade, né? Eu acho esse ponto dessa virtude desenvolvida também muito importante, né? E por isso que a Guadalupe trouxe essa questão, né? Realmente, de ter a compreensão é um tipo de sabedoria, né? De capacidade, de sensibilidade, né? Que envolve tanto uma consciência das diretrizes e verdades espirituais, como dessa amorosidade, né? Onde a gente pode
entre o não rejeitar o outro, né? O de não criticar, o de não expulsar o outro da vida porque ele fez alguma coisa equivocada ou é limitado, e, ao mesmo tempo, não compactuar com a sombra do outro, né? De não ser conivente com a limitação do outro. E esse estado, né, de equilíbrio entre a limitação e a compaixão e a perversidade, né, do jogo de interesse, e isso tudo é muito delicado e complexo nas relações humanas, e que exige realmente, de nossa parte, essa honestidade conosco mesmo, né, que é tão difícil de a gente ter, né, e para poder, de uma certa maneira, encontrar o melhor caminho nesse processo aí de compreensão. Por muitas vezes isso vai passar por frustrar o outro, né? No não compactuar, mas nessa frustração que não está desconectada da lei do amor, pelo contrário, que vai impulsionar o outro a crescer, vai potencializar, mas que num primeiro momento é difícil, né? Assusta, porque daí passa por aquela questão de que nesse mundo de relação nós queremos ser aceitos, queremos, né? O dizer sim geralmente é mais fácil. Então o próprio entendimento da necessidade do autoconhecimento para relacionar com o outro é muito importante para que a gente entenda que às vezes vai precisar frustrar alguém em alguma coisa que gostariam de nós, não por birra ou não por simplesmente porque é o que é o melhor para todo mundo, para os dois, que uma consciência um pouquinho mais lúcida naquela subpersonalidade, né, Daniel? Como tu fala, somos vários, está conseguindo perceber que provavelmente o caminho é o outro. Então, isso também no início talvez seja difícil dos dois lados, ser frustrado e frustrar, mas isso muitas vezes passa por uma consciência mais amadurecida dentro do que a gente consegue. E aí acho que tem uma questão bem importante, Guadalupe está trazendo, o nosso foco é na alma, é no espírito e não no ego, né? Então, essa compreensão é a compreensão de Jesus, que compreendia a gente na nossa totalidade, que enxergava o profundo do nosso coração, e não nosso desejo egóico, né? Às vezes a gente quer se curar, né? E vai lá na casa espírita buscando a cura. Mas quem é que diz que a cura é o melhor caminho para a gente naquele momento, né? E a gente acha que Deus não compreende a gente, que os espíritos não são sensíveis à nossa dor. Por quê? Porque a gente está preso no nosso ego, no nosso capricho pessoal, transitório, porque a gente não compreende o sentido. Mas eles que enxergam além compreendem, né? Compreende a nossa alma, a necessidade daquela luta. E muitas vezes o dizer não para o nosso ego é dizer sim para a nossa alma, né? E isso que é interessante. Então, realmente, o ego vai ter que ser frustrado, porque a opção é pela alma, pelo espírito, e não dos caprichos egoístas, do nosso lado infantil, ou mesmo as imposições baseadas pelo medo, seja porque outras questões que nos movem, mas realmente enxergar aquilo que a alma pede, não aquilo que o ego pede. Isso realmente é um outro desafio bem difícil para nós, né? E ela vem trazendo, né, Gelson, que é justamente esse processo que tu traz, né, a partir dessa realidade emocional, que o indivíduo começa a se amar para poder cumprir aquela máxima de Jesus, amar o próximo, né? É justamente a partir dessa realidade aí que o indivíduo vai desenvolvendo, como a Guadalupe trouxe também, dessa autocompaixão, a partir dessa realidade, desse auto-amor, que o indivíduo vai conseguir, né, amar o outro a partir desse lugar genuíno e afetivo, né? É tão importante isso. Eu me recordo que eu estava passando por uma fase muito complicada de atividades
e no nível espiritual passando por processos obsessivos também muito difíceis. E eu estava conversando com 2 amigos no WhatsApp e eu tive um surto. Como se naquela conversa ali que eu estava tendo com aquelas 2 pessoas no WhatsApp, é como se estivessem me tomando algo, me tirando algo que refletia um conflito muito forte da infância, a criança ferida. E aquilo me tomou de uma forma que me alterou a consciência. E eu só consegui retornar às atividades pela compreensão dos 2. Eu não fui criticado, não me apontaram o dedo, não me maldisseram. E foi extremamente importante para mim, porque ao mesmo tempo a personalidade se apresentou diante daquele estado emocional que eu já estava de perturbação. E eu entrei em contato com uma perda profunda que eu tinha. E foi a compreensão dos 2 ali comigo, sem crítica, sem maldizer, e de alguma forma, dentro do acolhimento que foi dado, que eu consegui desenvolver. Isso foi muito importante para mim, eu nunca esqueci esse fato, porque isso me possibilitou continuar caminhando e superar até as minhas questões infantis, que ainda não são superadas, obviamente, mas conseguir caminhar na direção desse processo. Então, vamos dizer assim, depois desse contato com Joana, talvez foi uma das maiores aulas que eu tive de compreensão diante do meu próprio surto, né? Isso foi muito importante para mim. Forte, né? E isso é uma questão bem importante, Daniel, que ela coloca aqui na segunda parte do capítulo, que é justamente disso, né? Da importância, né? Da atenção que estimula o outro a se aceitar e se abrir, né? Onde tu mostra interesse pelo outro e, ao mesmo tempo, sem crítica. E acho que até vale a pena ler aqui na página 84, no segundo item aqui do texto, quando diz: se ele resolver confiar em ti e se desvela, respeita-lhe a problemática e ajuda-o, caso tenhas como fazê-lo. Por tua vez, vence o medo de te revelares. Certamente não abdicarás da prudência nem do equilíbrio. No entanto, é saudável dialogar, descerrar painéis escondidos pelo ego ou mascarados para refletirem imagens irreais. Na tua condição de criatura humana frágil, a convivência honesta com outras pessoas contribuirá eficazmente para a tua harmonização íntima. Então, é um momento realmente... Aqui realmente é um encontro, né? Quando esses teus amigos, eles te ouviram sem reagir, né, com crítica ou julgamento naquele momento de fragilidade tua, né, e tu pôde se despir, né, sem vontade, porque foi tomado por aquele estado emocional, né? Mas à medida que eles acolheram, tu pode ficar em paz com aquilo. Puxa, bem, isso veio para a luz, né? E isso tem lugar no mundo e pode ser, então, elaborado, pode ser digerido e pode ser, então, curado em mim, né? Então, é uma coisa bonita isso, né? E ela está falando justamente disso aqui, né? E, às vezes, pessoas podem nos trazer questões tão delicadas, tão doloridas, que têm até dificuldade de verbalizar, de falar em voz alta, e justamente essa escuta sem julgar, essa escuta, como ela diz aqui, registrando a palavra, concedendo atenção e respeitando aquele que fala, ela por si só já traz a cura, a melhora e a autocompreensão daquele que falou. Então, eu entendo também que é preciso muito cuidado, muito carinho, muito amor para cada pessoa que chega para nós e traz coisas que às vezes a gente pode achar irrelevantes, mas que às vezes para aquela pessoa tem uma carga emocional, tem um valor muito grande. Né? E então a gente tem que ter muito cuidado, ao mesmo tempo que está ali, de entender que a gente não sabe o que tem por trás de tudo aquilo que está sendo falado. E muitas vezes as pessoas só querem falar, né? Mas nós não podemos ser surdos, né? Como ela diz aqui, o mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam. Então, que a gente tenha essa consciência
de ouvir, né? E às vezes o silêncio é mais do que suficiente, porque é aquela pessoa que precisa ser ouvida, acolhida, respeitada. Então, isso eu acho interessante também ressaltar. E por isso que ela diz aqui: torna-te compreensivo, presente, um terapeuta fraternal. Ou seja, a gente pode ser um terapeuta fraternal um dos outros, né? A partir dessa atitude pacienciosa e compreensiva. E é isso que o mundo precisa hoje em dia, né? E não essa guerra, né, de jogo, de crítica, de ódio, de porque o outro é diferente, porque em função de religião, de cor, de questões econômicas, falta no mundo realmente compreensão, né? E compreensão é fraternidade. Então, a gente pode ser esse terapeuta fraternal, está convocando a nós a nos tornarmos terapeutas fraternais um dos outros. E para isso nós temos que realmente usar da paciência e da compreensão. E lembro da frase que a gente, Divaldo, nos traz muito: só é solitário quem não é solidário, porque é nessa escuta que a gente vai também redimensionando as nossas questões, né? E percebendo, conectando com a dor do outro, com as dificuldades do outro, conseguindo que nessa relação a gente se perceba nesse lugar de fraternidade e nesse lugar de que, puxa vida, né? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, não sou só eu, ego, né? Eu sou também um espírito que pode dar mão para outro espírito, eu tenho o que dar, eu posso escutar. Então, saindo de nós em alguns momentos, sem desconectar, a gente também consegue ampliar um pouco essa compreensão e não ficar nesse nível mais egóico, me parece. E isso é tão importante, né, para as nossas relações sociais, porque aquele que não compreende não se conecta, porque ele já chega armado, né, porque como ele vive através dessa lógica, né, através dessa lógica consigo mesmo em relação à sua própria realidade, ele também receia, né, receber essa mesma lógica nos grupos que a pessoa se insere, ou no contato com o outro, né? Então, o afeto é sempre superficial, ele é sempre manipulado, ele é cheio de jogos, né? Jogos e cheios de cuidados para que o indivíduo não se revele enquanto essência, né? Porque fica tudo muito ferido, ou é tudo muito receoso de que o indivíduo se revele. E a compreensão consegue desarmar tudo isso, né? No qual, ao mesmo tempo, o indivíduo não é ingênuo de se entregar, né, como numa relação tola, onde aquele que você entrega os sentimentos também não vai ter a capacidade de te devolver algo ou uma troca a partir desse lugar. E, ao mesmo tempo, o indivíduo também não é fechado, né, para as relações. A compreensão ela gera essa medida certa, né, a medida certa da relação que se abre aos poucos, que libera a sua energia lentamente, se conectando a partir de um lugar emocional real, entendendo esse real não como alguém perfeito, mas como alguém que eu tenho os meus limites, tenho as minhas virtudes, e é a partir daqui que eu me relaciono, né? Gerando uma verdadeira conexão a partir desse lugar. É por isso que no final aqui do capítulo, né, ela traz uma frase que eu acho assim tão linda e profunda, que acho que vale a gente reforçar. Ela diz: compreendendo o teu próximo e relacionando-te com ele, será mais bondoso para contigo. Percebendo-lhe a fragilidade, será mais atencioso para com os teus limites e buscarás crescer amando e amando-te mais. Olha só que corrente de transformação que ela está colando aqui. Na medida que eu compreendo o próximo e me relaciono com ele, eu consigo ser mais bondoso comigo mesmo também, me perdoar, me aceitar e poder ser mais tolerante com meus limites. Não no sentido de compactuar com o erro, no sentido de poder realmente me relacionar com aquela parte minha, né? E me reconciliar comigo.
e assim eu posso, amando, me amar mais também. Então, como essa compreensão ela vai criando realmente uma atmosfera favorável, né? E criando, né, nesse mundo de conexões que estão trazendo aqui, esse campo de harmonia, de um convite, né? Que, sim, sabemos que tu tem esse lado difícil e limitado, mas tudo bem, tu não é só isso, né? E esse lado limitado um dia vai se transformar também. Então eu posso confiar em mim e saber que a minha pequenez, a minha limitação um dia vão ceder e um dia elas vão poder também encontrar novos recursos e se transformar em favor da plenitude da minha conquista espiritual, né? Então, essa última colocação de Joana aqui, eu acho de uma beleza, né? E de um convite maravilhoso para a gente poder realmente ter uma atitude mais compreensiva para com o outro. Que eu acho interessante na prática, né, isso que tu estás trazendo, e desse próprio campo que vai se formando, conforme a gente vai conseguindo vibrar, então, como se vê, às vezes, no mesmo ambiente, pessoas onde, como se diz, dá tudo errado, outras que nem se dão conta que o ambiente está pesado e está dando tudo, né, tudo atravessado. Então, o quanto isso realmente tem a ver com esse lugar onde a gente vai se colocando, claro que o ego nos direcionando aqui na vida que nós estamos, né, e sendo necessário, mas nos colocando nesse outro lugar, servindo realmente a um ser maior que também somos nós, dentro dessa lei do amor. Então, é interessante, às vezes, observar como o mesmo ambiente ele é visto e vivido de forma muito diferente pelas pessoas, e às vezes, né, vem, como a gente diz, revés várias questões para uma e não vem para outra. E claro que é um exercício, porque nem sempre, né, a gente sabe que tem mais coisa envolvida, mas porque aquele campo que vai se formando, ele vai agregando outras benesses, outras energias que vão compactuando justamente com essa vibração mais amorosa, mais compreensiva, onde vai desarmando aquele que chega um pouco mais atrapalhado. Então, realmente essa questão de que somos onda mental, somos, né, vibração, somos pensamento, é muito interessante da gente observar melhor na prática como funciona. É muito bonito, assim, e muito educativo, porque às vezes não é bonito, né? Muito bem. Alguma coisa para finalizar, Daniel? Quer colocar alguma coisa para encerrar o estudo também? Tem alguma outra consideração? Eu acho que até para nós, né, em termos de experiência religiosa, no nosso contexto espírita, né, essa proposta que Joana apresenta, ela é fundamental, né, para a própria compreensão da realidade espírita em termos afetivos, das limitações, né, dos nossos companheiros de jornada, dos trabalhos que nós desenvolvemos dentro das casas espíritas, né? Muitas vezes nós buscamos o contexto religioso com uma visão tão idealizada, né? Ou se fixando em pessoas, como ela coloca aqui, com as nossas projeções, e quando aquela pessoa cai, nós caímos também, abandonando a religião, por conta das nossas fantasias a respeito do outro, confundindo até a pessoa com o próprio movimento espírita ou com a atividade. Então, a compreensão, ela dá a medida real da vida, né? E ela vai nos conectar a partir desse lugar, não só em termos de relação pessoal, mas com as próprias ideias da vida, ao ponto de podermos nos direcionar para um caminho de mais lucidez, ficarmos firmes na nossa proposta de evolução, e essa compreensão vai ser essa ferramenta fundamental, né, para essa caminhada tão longa que ainda temos que desenvolver. Muito bem. Então, possamos realmente favorecer em nós, né, essa postura mais compreensiva que tantos ganhos nos traz na relação com o outro e conosco mesmo. Eu agradeço a Guadalupe e o Daniel
E vamos para o último capítulo dos Momentos de Saúde, que é o capítulo 20, Amadurecimento Psicológico, e nós convidamos a você, então, de continuar esse estudo conosco. Um grande abraço a todos, até o próximo encontro.